Pois é, inclusive, Donald Trump prometeu ainda um governo focado na luta pela liberdade de expressão. Acompanhe. Daqui a pouco a gente vai trazer essa fala de Donald Trump, mas é uma projeção de muitos analistas sobre uma maneira muito diferente do presidente norte-americano se relacionar com essa temática, que iria inclusive na contramão dos democratas, de Joe Biden e também com muitos que defendem a tal cultura woke, né, Dávila? Donald Trump, muito alinhado, inclusive, com empresários proprietários de redes sociais e adota uma postura que vai na contramão exatamente do que a gente pôde observar nos Estados Unidos nos últimos 4 anos. Quando ele fala em defesa da liberdade, fim da censura, isso pode ser revertido para a sociedade norte-americana de que forma? Caniato, esse é um ponto fundamental. As democracias se renderam ao iliberalismo democrático, aceitando restrição em liberdade de expressão, censura, fizeram lobby fortíssimo em cima das empresas de tecnologias para censurar e para fingir que não estavam fazendo nada. Foi um desastre. Essa política identitária misturada com esse moralismo falso, isso acabou com um dos pilares da democracia, que é o cidadão livremente expressar suas opiniões sem ter medo de retaliação do Estado. Só tem medo em expressar opinião e ter retaliação do Estado em país antiliberal. Em nenhum país, nenhuma democracia liberal, existe medo. Você pode dizer o que você bem entender e isso está lá, de acordo com as cláusulas pétreas, na nossa Constituição e na Constituição americana. Então, assim, e isso vem sendo violado sistematicamente. É que nem você cortar pequenas fatias de um bolo. Você vai tirando um pedacinho, tira outro pedacinho, achando que nada vai acontecer. Então, o que Donald Trump está dizendo é assim, nós vamos voltar a ser os Estados Unidos, de que nós sempre nos orgulhamos. Um país onde cada um pode dizer o que bem entender, se expressar, ter liberdade de expressão, de opinião e de religião e de crença. É isso que precisa ter. E nisso ele está corretíssimo. Tem que acabar essa censura, esse falso moralismo do identitarismo, que vem, na verdade, roubando a nossa liberdade de expressão há muito tempo. Pois é, inclusive um decreto, um dos muitos decretos assinados por Donald Trump, trata justamente dessa questão. Segundo ele, o objetivo é acabar com toda a censura nos Estados Unidos e trazer de volta a liberdade de expressão. Esse é um tema que o Mota sempre gosta de destacar e, naturalmente, refletir aqui no programa. E há muita expectativa para essa gestão de Donald Trump e como ele vai tratar das questões que envolvem o direito à liberdade de expressão, porque isso tem uma relação direta, inclusive, com redes sociais, né, Mota? Sem dúvida. Trump prometeu no seu discurso acabar com todo tipo de censura governamental. Bom, a gente está com um problema na conexão, no áudio, na verdade, com o Mota. Daqui a pouco a gente traz a análise dele sobre a postura de Donald Trump frente às questões que envolvem a garantia do direito da liberdade de expressão. Ele falou com todas as letras que vai lutar pela liberdade individual dos cidadãos, prometendo, inclusive, um governo pautado no conservadorismo. O Zagarino está com a gente? O Zagarino vai trazer também as análises sobre essa pauta que mexe muito também com o eleitorado norte-americano, com o eleitorado republicano, inclusive com as muitas defesas feitas por Donald Trump durante a campanha à presidência da República, né, Zagarino? Sem sombra de dúvidas, mas é uma pauta que a gente precisa tomar um certo cuidado, porque não dá para você dizer que é um liberal defendendo liberdade de forma parcial. Para você ser liberal, você precisa defender a liberdade como um todo. Então, essa questão desse anúncio de Donald Trump, que agora nós teremos apenas 2 gêneros aqui, masculino e feminino, talvez não faça muito sentido para todo o território americano, principalmente porque os Estados Unidos é, como a gente diz, o país mais livre do mundo, liberdade, inclusive, de opção ali para os próprios cidadãos. Então, eu não sei ao certo como ele vai lidar e como será a reação do cidadão norte-americano, principalmente da comunidade LGBTQIA+, que é muito grande e que não afeta em nada pautas conservadoras. Uma coisa
é a liberdade, a opção da diversidade sexual, outra coisa é a cultura woke. São coisas distintas. O discurso de Donald Trump em face para acabar a cultura woke, este eu concordo, esse é certo. Agora, o discurso de Donald Trump que fere liberdade vai contra o que ele mesmo disse, que agora nós vamos ter mais liberdade de expressão. Eu concordo 100%, mas você não pode defender liberdade de forma parcial. Não é tão simples você conseguir chegar. Vou dar um exemplo do Brasil, nessa situação que nós chegamos, que já hoje temos aí pacificado a união, a relação homoafetiva, o casamento, e isso nos Estados Unidos também é legítimo, e você não vai modificar essa realidade na base da canetada. Ninguém, uma pessoa, um homossexual, não deixará de ser pelo fato do presidente ter dado uma canetada dizendo que agora não será mais permitido. Eu acho que não é esse o caminho. Em relação à cultura woke, sim, é aquela cultura que quer fazer valer goela abaixo de todos a opinião de uma pequena minoria, inclusive de uma forma que cale a grande maioria com a cultura da lacração. Se você falar algo que esteja contrário a essa pequena minoria, você será cancelado na internet, você será cancelado aí nos locais que você sustenta a tua opinião. Então, eu acho que é importante fazer essa divisão. Por mais que seja uma pauta conservadora, conservadores, inclusive de identidades religiosas, hoje não distratam, não diferenciam mais essa questão da identidade de gênero. São coisas distintas. Donald Trump prometendo um governo pautado e em busca da liberdade de expressão. Vai lutar pela liberdade individual dos cidadãos e a gente separou esse trecho. Vamos acompanhar. Após anos e anos de esforços ilegais do governo federal para acabar com a liberdade de expressão, eu vou assinar uma ordem executiva para imediatamente acabar com qualquer censura do governo e devolver a liberdade de expressão aos Estados Unidos. Está aí a fala de Donald Trump dizendo que vai assinar um decreto para acabar com toda a censura nos Estados Unidos. Há pouco o Mota começou a fazer a sua análise, mas teve um probleminha no áudio e agora a gente retoma com o Mota. Mota, pode começar com você. O Trump prometeu acabar com todo tipo de censura governamental e trazer de volta a liberdade de expressão para os Estados Unidos. E ele também disse que vai acabar com o uso do Departamento de Justiça do Governo Federal, que é onde fica o FBI, equivalente à nossa Polícia Federal. Ele disse que nunca mais o poder do Estado vai se transformar em uma arma para perseguir adversários políticos. É uma situação que eu conheço muito bem, ele disse. E provavelmente estava se referindo aos mais de 90 processos dos quais ele foi alvo, inclusive envolvendo uma operação de busca e apreensão na sua residência, na casa dele, no lar, onde ele mora com o filho e com a Melania, lá na Flórida, em Mar-a-Lago. Trump experimentou na própria pele o que é um político usar a máquina do governo para perseguir adversários políticos. Ele vai fazer o que for necessário para garantir que isso não acontece mais nos Estados Unidos. E, quem sabe, em outros países. Esse é um ponto bom, destacado pelo Mota. Dávila, ainda que muita gente tenha feito a leitura que trata-se de um discurso unificador, o que a gente pôde acompanhar, o discurso de Donald Trump, ele fez algumas alusões à administração Biden-Kamala, quando ele mencionou traição, chegou a mencionar corrupção no país, mas ele falou também desse aspecto destacado pelo Mota, né? A perseguição judicial. Mas daí ele promete um novo tempo para os Estados Unidos. E aí a gente precisa entender de que forma ele faz isso sem dividir o país. Bom, voltar à liberdade de expressão, não ter medo de ser punido por suas opiniões, é algo que está na Constituição americana há mais de 200 anos. E é uma coisa que o povo americano preza como um valor inegociável. Portanto, é voltar à normalidade. Nós não podemos entender, Caniato, que os tempos que nós vivemos são tempos normais. Não é tempo normal.
o que foi a censura de ideias, de pensamento, não só no governo americano, não, nas universidades americanas, no jornalismo americano. Tudo virou algo policialesco, controlado por cartilhas ideológicas, por posicionamento dogmático, que impede o livre debate. E a diversidade de opinião, a pluralidade de ideias, ela é fundamental na democracia. Ela é vital para o progresso de uma nação. Por isso, voltar à normalidade é o que se espera. E é isso que, pelo anúncio de Donald Trump, esperamos que esse anúncio seja correto, ou seja, que não vai utilizar para perseguir seus adversários políticos, que isso volte à normalidade. O mundo precisa voltar à normalidade. Nós nos acostumamos com períodos de anormalidade como este, que é um período que democracias exercem a censura, não só o governo, como também instituições importantes, como é o caso das universidades.